Vamos lá, Eli. Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Kobayashi, eu sou voluntário do PMI Capítulo São Paulo. Eu faço parte do programa Jobs. O programa Jobs é um programa que a gente tem dentro do PMI São Paulo, que ele visa a empregabilidade dos associados e tem eventos, né, de empregabilidade para toda a comunidade aí. Então, queria dar as boas-vindas para todos vocês aqui. Eu acho que a gente vai ter um evento bem interessante aqui. Eu queria avisar para todos aqui que esse evento aqui ele vale uma PDU, né? Para quem não é de gerenciamento de projetos, né? PDU é uma unidade aí que é utilizada para depois que você tirou sua certificação, você conseguir renovar ela, né? Então, você tem que fazer alguns treinamentos, assistir palestras. Então, cada tipo de treinamento ou palestra que você faz que é relacionado a gerenciamento de projetos, você tem um número de PDUs associados, tá? Então, esse evento aqui ele vale uma PDU, mas para o final do evento eu vou estar colocando no chat aí o link da pesquisa, e nessa pesquisa você faz a pesquisa e coloca os seus dados para poder estar recebendo essa PDU e fazer ganhar pontos para a sua recertificação, tá ok? Então, queria apresentar o nosso assunto de hoje é longevidade no mercado de trabalho. A gente vai estar contando aqui com a Eliane Onel. A Eliane Onel, ela é uma estudiosa da longevidade, né? Ela participou de vários seminários, ela estuda muito esse assunto aqui. Eu vou falar um pouquinho dela, né? A Eliane Onel, ela é cirurgiã dentista e protética, ela é formada pela USP, com 10 anos de experiência em clínica e 4 anos de experiência como responsável de didática. Ela é professora na Faculdade de Odontologia da USP. Ela tem MBA em Gestão de Negócios pela FIA. Ela tem mais de 20 anos de experiência em carreira administrativa, tanto como empreendedora como executiva em grandes empresas multinacionais, sempre no segmento da saúde e seguro de vida e previdência. Ela é palestrante na área de excelência em atendimento a cliente. Ela é professora auditora em odontologia da Universidade de São Camilo. E hoje ela está aqui atuando junto com a gente, né, trazendo um pouco do seu conhecimento sobre longevidade. Liane, é com você. Obrigado, viu? Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Vamos hoje tratar desse tema teoricamente um pouquinho árido. Edu, só faz um favor, compartilha, libera para eu ser a host, para eu poder compartilhar a tela. Já liberei aí, Eliane, vê se você consegue acessar. Ah, ok, obrigada. Então, nós vamos tratar hoje de um tema que algumas vezes nos soa um pouquinho árido, né? Porque vem sempre aquela preocupação, né? O que nós vamos fazer? Não tenho mais paciência, ou não aguento mais, quero mudar. O que a gente está falando na longevidade no mercado de trabalho, né? Então, como que está essa percepção hoje em dia? E nós vamos conversar um pouquinho desse tema, tentar desmistificá-lo um pouquinho. Espero poder ajudá-los, trazendo um pouquinho mais de luz sobre esse tema, tá? Apesar de ter vários itens, nós vamos falar aí mais ou menos dividindo esse nosso bate-papo, inicialmente eu mais falando, vão tendo dúvidas, por favor, vão postando no chat, que a gente, ao final, faz uma discussão, procura responder, tá? Então, 3 bloquinhos, eu vou trazer uma contextualização dessa questão etária, depois entrar num bloquinho falando um pouquinho sobre a questão do etarismo, que tem muita relação com a questão da empregabilidade, e vamos fechar com, e aí, o que a gente faz com tudo isso, tá? Que é o que nos interessa de fato, tá? Eu não vou voltar a falar, o Edu já fez uma apresentação aí para vocês. Eu sou uma pessoa meio plural, né? Vim de uma base de formação na área de saúde, cliniquei, tive paciente, consultório, depois migrei, fui para a área executiva e aí trabalhei em diversos projetos, sempre muito relacionados à tecnologia. Andei namorando certificação PMI, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com escritórios de projeto, mas não levei isso adiante, porque eu migrei para a área de processos.
e depois fui cair na área de atendimento ao cliente, relacionamento, e, por fim, estou agora, depois dos 50, atualmente tenho 53 anos, né? Eu estou buscando um novo direcionamento de carreira, fazendo um estudo sobre essa área da longevidade, porque é uma seara ainda meio inexplorada. E o que é legal nisso tudo, que me faz brilhar os olhos, é justamente isso, é uma interação, bate-papo, poder conversar com vocês, trocar, aprender com vocês, ouvir um pouco do que a gente tem, né? E pensando em hobby, meu negócio sempre foi estar em movimento, é atividade física, é trilha, é caminhada, quem me conhece um pouquinho sabe de vez em quando que eu adoro uma dessas loucuras, né? Mas vamos ao que interessa. Vamos começar aquecendo os motores, e eu gostaria muito de conhecer um pouco do nosso perfil. Já que nós estamos falando em idade, eu não sei se vocês estão acompanhando através do Note ou do celular, mas eu vou precisar que vocês abram o browser de vocês, porque nós vamos interagir agora através de vocês usarem o Menti, tá? Eu vou pedir, por gentileza, que vocês abram o browser de vocês e digitem aí deixa eu só fazer uma coisa rapidinha aqui, desculpa, só para poder já deixar aqui no ponto certo. Eu vou pedir para vocês digitarem menti.com e nós vamos fazer o seguinte. Olha aí. Então, vocês vão digitar menti.com e vão digitar essa barrinha aqui. Vocês estão vendo aqui um número aí, um código? Sim, Eliane, tem um código. Ótimo, porque eu não estou enxergando, porque aparece uma barra em cima. Então, vocês vão entrar com esse código e, por gentileza, vocês vão selecionar abaixo da ampulheta qual é a faixa, em qual faixa etária dessas vocês se enquadram, tá? O código é 2179-3247, tá? Opa, temos alguém da geração Z. Edu, quantos nós temos participando no total? Somos em 14, Eliane. 14. Ele repete aí o endereço. Hein? É Menti. Eu coloquei no chat ali. www.menti.com. E a Ana Carolina colocou o código, tá? 2179-3247. Nós estamos 14, estou esperando 14 idadezinhas aí. 2 ainda não vou... Ah, apareceu. Falta 1. Dou-lhe 1. Dou-lhe 2. Ah, apareceu. Ótimo, obrigada. Vocês, por enquanto, vão ficar me olhando com cara de interrogação, mas temos uma pessoa da geração Z, 1 milênio, 9 da geração X e 1 baby boomer. Legal, bacana. Ou seja, temos uma diversidade etária na nossa plateia e isso é muito bacana, muito legal. Vamos voltar para nosso conteúdo aqui e vamos seguir com o nosso bate-papo. Então, por enquanto, eu só os conheci, está anotadinho aqui, vou falando ao longo da apresentação, tá? Por que eu quis conhecer um pouco a nossa amostra? E é engraçado que essa nossa amostra representa bem essa pirâmide totalmente da direita, tá? O que são essas 3 pirâmides aqui? Elas são retratos da população do Brasil. A totalmente da esquerda é o Brasil em 1950, a intermediária é o Brasil em 1985, e a da extrema-direita é o Brasil ano passado, 2020. Vocês percebem que há uma mudança do desenho dessa pirâmide. Ela é nitidamente uma pirâmide em 1950, ainda em 85, mas já ganhando mais corpo, principalmente na porção intermediária, e já se desconfigura no ano passado.
O que isso representa, gente? Lá em 1950, nós tínhamos 53,9 milhões de pessoas, e a idade média dessa população era de 19 anos, ou seja, metade da população estava abaixo dos 19, e o restante estava acima. Você tinha uma concentração muito grande na base da pirâmide. A pirâmide, como que é? A base dela são os mais jovens, e conforme a gente caminha para a ponta da pirâmide, nós estamos avançando na idade, né? Estamos indo para os idosos. E nesse ano, quem nascia em 1950 tinha uma expectativa de viver até os 45 anos. Tá? Ou seja, ia chegar em 1995 e peça para melhor. Acontece que isso não é estático, né? Então, a gente vem, enquanto vem tendo evolução, 1950, fomos avançando, vai melhorando as condições de saúde, as condições de saneamento básico, de higiene, toda essa questão foi configurando um cenário em que nos possibilitou romper essa barreira de expectativa de idade, ela foi aumentando. Tanto é verdade que quando a gente olha para a pirâmide de 1985, desculpa, vejam que ela já começa a encorpar na parte média para superior. E a gente praticamente 2,5 vezes a população. Nós estamos com 135 milhões de pessoas, a idade média passou para 21 e a expectativa de vida subiu bem, subiu para 62 anos. Já é uma nova realidade, uma nova composição. E muito rapidamente, em mais 25 anos, a gente chega, aliás, em mais 35 anos, a gente chega na pirâmide de 2020, em que temos 212 milhões de habitantes, a idade média em 33 anos, mas com uma expectativa de vida de quase 74 anos. Vejam que, se a gente der um salto, né, de 1950 para 2020, nesses 70 anos, quanta coisa mudou, né? Não só a configuração da pirâmide, como toda a relação. Por que isso aconteceu, né? Vejam aqui nessa próxima pirâmide, aqui nós temos uma sobreposição, a barrinha clara, desculpa as cores aí, mas a barrinha mais clara que está sempre abaixo é o ano de 2012, e a barrinha do azul esverdeado mais escuro é o ano de 2019. Vejam que mesmo nessa diferença pequena de 7 anos, como há uma diferenciação entre as barras. Enquanto o ano de 2012 tem bastante projeção de pessoas até a faixa dos 29 anos, a barra escura, que é 2019, já é menor nesses anos e ela começa a superar 2012 a partir dos 40 anos. Ou seja, traduzindo isso aqui, é o envelhecimento da população. Vejam também no ápice como nós vamos tendo o aumento da população acima dos 60 anos de forma considerável. Tá? Tanto homens como mulheres. Eu não entrei na seara de abrir aqui por questão de gênero, mas mesmo desde lá, de 1950, a população feminina é sempre um pouco superior em números do que a masculina. Tá? Vejam aqui que interessante, a linha vermelha que vocês veem, que ela começa aqui embaixo no eixo à esquerda e vai subindo em ascensão até o eixo direito, ela representa as pessoas acima de 60 anos. Pelo contrário, a linha verde mais escura é a população de 0,14. Ou seja, a gente vem reduzindo o número de jovens e aumentando consideravelmente o número de idosos. Por que isso? Porque nós estamos tendo uma redução da taxa de natalidade muito forte e, ao mesmo tempo, crescendo a expectativa de vida por conta das melhoras das condições de saúde, principalmente, e também porque a gente reduziu a taxa de mortalidade. Então, nesses dois fatores, estamos vivendo mais. Isso chega a um ponto que vai gerando um índice de envelhecimento cada vez mais alto e muito rápido para o Brasil. É uma característica, inclusive, da América Latina, um envelhecimento que nós estamos vivenciando muito rapidamente. A gente acaba nem percebendo. Tem uma projeção da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, da ONU,
que até 2025 nós representaremos o 6º país com maior população idosa do mundo. Mas isso não é ruim, não, tá? Na realidade, a gente está passando por um processo de aprender como lidar com esse processo de envelhecimento, né? Sobretudo porque ele é muito rápido. Vejam que interessante, esse mapa aqui do mundo é um mapa da ONU, tá? Em que ele projeta a expectativa de vida. Quanto mais escura a cor no mapa, mais tendendo a acima de 80 anos a expectativa de vida. Então, vejam ali, Canadá, boa parte da Europa, a Península Escandinava, Austrália, Coreia do Sul, Japão, Israel, com alta expectativa de vida. Vejam que interessante que quando você vai clareando, e a gente pega aqui na América do Sul, ela tem uma expectativa de vida em torno dos 70 anos. Tá? A África, não dá para a gente dizer se é, de fato, baixa expectativa de vida ou falta de dados. Tem uma mescla ali dos dois, e, de qualquer forma, nós sabemos que as condições de vida na África, tanto de segurança quanto de saúde, não são das melhores, né? Então, isso colabora muito para essa redução da expectativa de vida. Vejam que nós estamos falando de 2019, antes da pandemia. Já temos estudos que mostram que vamos ter uma interferência da pandemia do Covid-19 sobre esses números, mas a médio e longo prazo nós vamos continuar tendo essa curva de envelhecimento rápido que nós estamos falando. Tem uma interferência inicial, pontual, vai ter uma oscilação na expectativa de vida, mas de médio e longo prazo a gente continua tendo o ritmo acelerado de envelhecimento, né? Ou seja, o envelhecer não é uma coisa exclusiva, de repente, de eu pensar aqui no país, não, é do mundo. O mundo está envelhecendo, o mundo está mudando, e o mundo tem que aprender a lidar com tudo isso, e alguns já estão sabendo lidar melhor do que outros. A partir do momento que eu envelheço, junto com isso, começa a surgir uma coisa que é o que a gente diz que é o etarismo, é o preconceito etário, o etarismo, o idadismo, ou do inglês age, o ageísmo. Ou seja, você é velho demais para isso, você não tem mais idade para fazer tal atividade, esse trabalho não é para você. Lugar de velho é ficar em casa. Nossa, que coisa mais ultrapassada. Ai, por que você está fazendo assim? Você é muito gagá. Essa muito gaga eu entrego minha idade, né? Porque coisa meio antiga. Mas esses tipos de expressões que parecem nada, hoje em dia elas estão muito sendo condenadas porque são demonstração de preconceito. Na realidade, quem disse que existe idade para fazer um determinado trabalho? Quem disse que eu tenho ou não competência para executar uma atividade? Quem disse que eu não tenho capacidade ou habilidade para aprender algo novo? Talvez a gente traga isso meio no nosso DNA, vamos assim dizer, porque a gente vem, principalmente a turma aqui da geração X, né, que é a turma entre 40 e 60 anos, conforme vocês responderam, que é o nosso maior grupo aqui, somos em 9, né, se não entrou mais ninguém depois, entraram, então não sabemos se de fato ainda é o maior, mas na hora que nós fizemos uma pesquisa, o que acontece? A gente vinha daquele conceito que quando criança a gente estava em casa, boa parte da gente, a mãe estava em casa com a gente, o pai saía para trabalhar e voltava no determinado horário, todos sentavam à mesa para jantar, depois o pai via um pouco de televisão, vamos todos dormir e vamos começar o dia seguinte. Fomos para a escola, voltamos, almoçamos, fomos para a rua jogar bola, andar de bicicleta. Era um ciclo meio fechadinho e certo, e a gente cresceu com esse mindset, foi esse modelo mental que trouxe a gente até aqui. Só que hoje não é mais assim. Hoje, você nasce o neném, não deu 5 meses, a mãe volta a trabalhar, ele vai para uma creche, ele vai ficar com uma cuidadora. Quer dizer, nós tivemos que fazer uma série de adaptações a esse novo modo de vida, e que vão gerando impactos para todo lado. E a gente não foi percebendo, de todos esses impactos, como que a gente tinha que se adequar para isso tudo. E aí a gente tem essa frase aqui da Vânia Herédia, né, que é presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia,
e diz que o etarismo se manifesta de várias formas. Essas atitudes e ações dificultam a aceitação e acentuam a negação da velhice. A discriminação por idade é a mais forte em sistemas onde a sociedade aceita a desigualdade social. Então, quanto maior a desigualdade social, mais você vai ter a manifestação do preconceito etário. Então, pode ser que para muitos de vocês não faça lógica, né? Vocês estão ouvindo uma primeira vez, mas eu costumo dizer que o que a gente está iniciando hoje nesse trabalho com relação ao idadismo é o que lá atrás muito se viu com relação à mulher no mercado de trabalho, mulher em postos de gestão, mulher no C-level, o que ainda hoje se discute, mulher nos conselhos de administração, né? O que se tem discutido muito e já avançou muito na questão racial, sobretudo na inclusão do negro ou preto, né? Eu sempre me perco qual que é a fala certa. PCD. Então, vocês começam a olhar, a gente vai repetindo essa história, e isso vai ter uma forte relação com a inclusão em mercado de trabalho. Vejam que interessante, novamente, um mapa da ONU, que mostra a questão do preconceito etário. Então, veja como isso é forte, a gente já tem a ONU trabalhando em várias frentes, e aqui no mapa, onde vocês veem esse azul mais forte, é onde nós temos a expressão forte ageísmo, certo? Ou seja, onde o preconceito etário é muito forte. Graças a Deus não está em muitos países, mas tem representatividade forte na Índia, né? Vejam aqui na África do Sul, você veja que está mais concentrado aqui na Ásia e na África, né? O Brasil é classificado como moderado, né? Mas veja que interessante, nossos vizinhos aqui na América do Sul, classificados como baixa prevalência de ageísmo, assim como os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Austrália, né? É interessante olhar para esse mapa e a gente pensar principalmente por quê, né? Como que acontece, como que isso processa no mercado de trabalho, nas relações sociais, para que a gente possa aprender e trazer. Né? Não é nenhum... Pois não? Só fazendo um adendo aqui, né? Se a gente comparar esse mapa aqui com o outro mapa que você mostrou, na realidade a gente vê que quanto maior é a idade que você tem no país, o preconceito é menor, né? Então, se você vê ali no Japão, né? O Japão é o verde mais forte ali, então a expectativa de vida ali é de 86 anos ou mais. Se você for no outro mapa, então esses países que têm uma expectativa de vida maior são justamente os países que têm menos preconceito com relação à idade, né? De fato, porque quanto mais você cresce o topo da pirâmide, né, e você tem que dar condições de vida. O tema nosso aqui está focado em empregabilidade, é para onde eu vou conduzir a conversa. Mas, gente, a seara de estudo de longevidade é imensa. É um oceano azul de oportunidades e de temas. Na área da saúde, gente, vocês não imaginam o quanto tem de coisa. Vocês viram aqui que no slide anterior eu comentei sobre a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Geriatria é o médico especializado no idoso, em todas as doenças relacionadas à idade. A gerontologia é uma nova disciplina, uma nova profissão. São poucos os cursos de graduação no país. Um deles, muito bem conceituado, está na EASH, que é a chamada USP Leste. Então, os gerontólogos são os profissionais que estão sendo preparados para trabalhar com este público. E a área de atuação é imensa, vocês não fazem ideia. E a gente procura aprender muito com as chamadas Blue Zones. Essas zonas azuis são áreas onde tem alta expectativa de vida, longevidade marcada e qualidade de vida. Uma dessas regiões está dentro do Japão, tá? Que também tem a questão que todo mundo sabe do alto respeito cultural às pessoas idosas, o que é muito importante, tá? Porque outra forma de preconceito, eu vou sempre trazer um pouquinho para o lado da questão de trabalho, mas no dia a dia, na vida, no relacionamento, é muito importante a gente também estar atento a isso. Qual é a nossa relação com as pessoas idosas? E importante, para quem está na faixa entre 40 e 60 anos, vou me antecipar porque entraram mais pessoas depois, é o que a gente chama de geração X. E a nossa geração X também é chamada hoje em dia de geração sanduíche, porque nós estamos vivendo uma realidade que nunca antes foi vivida.
nós estamos tendo que lidar com dois extremos de geração. Porque como também nós tendemos a ter filhos mais tarde, nós temos filhos que estão em adolescência, iniciando vida adulta, mas ao mesmo tempo temos os nossos pais vivos, porque a expectativa de vida aumentou. Tá? É a minha realidade. Eu tenho meu pai com 80 e minha mãe com 77, e tenho minha filha com 24 e meu enteado com 30. Né? Então, eu vivo no meio de duas gerações. Né, e com demandas e requisitos totalmente diferentes. Até a forma de eu conversar com eles é diferente, e a gente tem que estar sempre se policiando, e tem hora que isso é estafante, né? Mas a gente tem que aprender a lidar nisso. Veja que eu estou pondo um painel familiar, mas que no dia a dia da empresa vai se repetir cada vez mais. Será que nós sabemos lidar mesmo com isso? Tá? E aí entra mais um ponto, olha que interessante, já vou dizendo, a gente não sabe lidar com isso, a gente acha que sabe, tá? Essa projeção que vocês estão vendo agora é um artigo que saiu no Estadão há 10 dias. Foi um estudo, uma pesquisa feita com startups sobre o tema diversidade. Quando o tema é diversidade, é muito legal, porque hoje é cool falar ser diverso, né? É bacana, toda empresa tem um comitê, vamos fazer reunião, vamos trazer gente para palestrar, vamos abrir... Recentemente, vocês devem ter visto toda aquela polêmica do Nubank com relação à raça. Tivemos o Magazine Luiza, que saiu com uma divulgação grande de abrir um programa de trainee exclusivo para os negros ou pretos. E eu não tenho nada contra, eu acho isso sensacional e tem que ser feito, sabe? Eu fiz parte durante um bom tempo do Grupo Mulheres do Brasil, dentro do Comitê de Saúde, então tive a oportunidade de ouvir muito a Luísa Helena Trajano. E ela tem uma fala que eu repito, cota é legal? Não, não é legal, mas se a gente não tiver cota, a gente não consegue forçar a entrada, e é através de cota que você vai forçando e colocando a coisa para funcionar, porque se não vai por bem, vai por mal, até a gente pegar e assimilar. Então, é uma coisa que eu acredito. Mas ser diverso é muito bacana, né? Tanto é verdade que, vejam aí, praticamente 97% das empresas analisadas, startups, né? Ou seja, o que eu imagino? Um pessoal com mente mais aberta, antenada com o que está acontecendo, preocupado em fazer a coisa bacana, em trazer o bem para a sociedade. Pô, bacana, 97% concordo com o discurso de diversidade. Joia, vira a página, vamos para a prática? Olha que legal. Só que 61% não tem nenhum processo seletivo focado em diversidade e inclusão. Vamos pensar no nosso caso aqui que nós estamos discutindo, empregabilidade com questão etária. Por exemplo, por que perguntar a idade do candidato? Me diz aí, idade tem alguma implicação com a capacidade minha de trabalho? 62% dessas startups não tinha nenhum profissional maduro incluso. E isso é muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas o Uber, quando começou, Airbnb, quando começou, eles começaram a ter uma série de dificuldades administrativas, executivas, e eles conseguiram sanar isso trazendo um alto executivo do Google. E esse cara pôs ordem no Airbnb, até que ele viu o potencial que ele tinha como sendo um sênior, e ele saiu e montou um programa, um programa fantástico, focado tudo em consultoria de diversidade. Né? 31% não tem pretos nem pardos, 19% não tem mulheres, 90% não tem PCD, e olha que a gente tem a questão de cotas, e 90% não tem ninguém da inclusão do LGBTQIA+. Ou seja, você veja que até na questão etária está um pouco melhor do que a relação de PCD e LGBTQIA+. Mas a gente perde ainda para a raça e para a questão de mulheres. Aquilo que eu comentei para vocês, eu acho que a questão racial está passos à frente da questão etária, a questão de inclusão da mulher mais alguns passos. PCD, eu não estudo, não leio muito sobre essa questão do PCD, mas eu creio que esteja no nível intermediário, até porque a gente tem uma legislação trabalhista que obriga você a ter PCDs no seu quadro de funcionários, né? E do LGBT já é um pouco mais delicado, mas a gente vem trabalhando para isso.
Veja outro ponto interessante. Muitos devem conhecer o Marx Gehring, ele chegou a ter um quadro, inclusive, fantástico, anos atrás, durante um tempão, um executivo que virou um palestrante na área de gestão e pessoas, tem uma fala muito bacana, cativante, e também a questão de uns 10 dias, vocês estão vendo aqui uma semana aqui do print que eu fiz, então, do momento que eu fiz para agora, está batendo uns 10 dias, ele soltou o resultado de uma enquete que ele deixou veiculando durante uma semana, que ele fez uma pergunta para o pessoal aberto no LinkedIn, né? Para você, qual é o preconceito mais comum no mercado de trabalho, se é que há? E veja que interessante, das quase 38 mil respostas, metade respondeu idade. Ou seja, as pessoas estão começando a enxergar, provavelmente, ou porque as empresas já andam com programas de inclusão racial, de inclusão de mulheres, questão de PCD, que seja através de ações efetivas de fato, ou pelo menos promovendo discussões, que já é muito importante, entendo comitês que falem, que abordem o tema, mas a questão de idade ainda não é percebida. Então, vejo que é uma enquete quentinha, recente, e vinda do ambiente em que se trata de mercado de trabalho, porque o LinkedIn é a maior rede social de network profissional que a gente tem, né? Celiane, e agora? Você só falou coisa ruim, você só reforçou que a gente tem preconceito etário, você só reforçou que a situação não está bacana. O que a gente faz agora? Senta e chora, cata a malinha e sai andando, vamos respirar, vamos tomar um chazinho de erva cidreira todo dia de manhã e ficar bonzinho no trabalho, vamos fazer o quê? Então, já tem gente fazendo o quê? Tá? Uma dessas gente fazendo o quê é a ONU, a Organização das Nações Unidas. É bacana, porque o que vem a partir da ONU chega a todos os países indistintamente, e, de alguma forma, você sempre tem organismos procurando disseminar. Talvez não chegue ao ouvido de vocês, mas a partir do momento que a gente começa a lidar com certos temas, isso se torna muito comum encontrar e a gente vai vendo os desdobramentos que isso tudo tem, tá? Então, eu vejo muito isso porque eu estou pesquisando esse tema. Então, duas ações muito bacanas da ONU foi ela instituir, ela lançou isso em novembro do ano passado, no Dia Internacional do Idoso, estabelecendo a década 2021-2030 como a década do envelhecimento saudável, com diversas diretrizes alinhadas aos ODS, né? E aí que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a ONU tem para o mundo, e dentre esses vários conceitos, tem muita coisa relacionada à qualidade de vida social e saúde mesmo, saúde física, emocional e mental. Tá? Não entra na seara especificamente do que a gente está discutindo do ambiente de trabalho, mas é importante porque trouxe um holofote sobre o assunto do envelhecimento, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Importante, né? O que é ser velho, né? Na realidade, por definição da OMS, Organização Mundial da Saúde, o idoso, ele é a partir de 65 anos para países desenvolvidos e a partir de 60 anos para os países em desenvolvimento, tá? Mas já tem muita discussão que a gente tem que levar essa idade, que a gente teria que criar um semi-idoso, o idoso mais velho, porque a gente está vivendo até 80, 90 anos, né? E diz que quem vai romper a barreira de 100 anos com saúde já nasceu, né? Então, a gente tem que rever. Por enquanto, não tem ninguém revendo, não estou eu movimentando essa bandeira, mas tem esse movimento grande e muitos documentos saíram a partir dessa preconização da ONU. O Brasil tem um documento muito importante, que é o que diz com respeito ao idoso, né? Então, tem uma cartilha muito interessante, muitas ações, tem muita coisa bacana, mas que não chega ao grande público, tá? Mas a gente que conhece, que sabe, você vê muita coisa acontecendo, tá? Também, em março desse ano, a OMS, junto com algumas outras agências da ONU, lançou uma campanha global de combate ao etarismo. Ela fez um estudo, esse estudo, vocês vejam que aqui abaixo dessa página a gente tem 3 links, acho que estão postando agora no site, se alguém tiver por curiosidade e quiser conhecer, eu estou deixando aí para vocês o link que fala com mais detalhes sobre a década do envelhecimento saudável, também o link que abre para essa campanha global,
e um da ABA, que é a Associação Brasileira dos Anunciantes, que é a questão de 15 dias, a ABA, junto com o movimento Atualiza, que é um movimento focado na inclusão das pessoas idosas, é uma cartilha de combate ao etarismo. Ela é bem bacana, que ela é muito simples, e ela traz um monte de insights, coisas até para a gente repensar certas falas que a gente tem, para a gente se corrigir. Então, essas duas ações são muito importantes, e tratam desse assunto, tem muito movimento em cima. Aqui, só para vocês terem ideia, é um pouco do material que a ONU disponibiliza para a questão dessa campanha global de combate ao ageísmo. É um material muito amplo, bem bacana, tem vários idiomas, uma pena não tem em português, tá? Mas vejam que eles colocam o ageísmo, aqui o primeiro quadrinho superior, né? Que a gente tem que rever os estereótipos, ou seja, como nós pensamos, a questão de como você se posiciona na questão de ter o preconceito, né, o que você sente, e como você age, como você discrimina, né? E a questão do ageísmo, fazer uma parte aqui, porque eu estou muito focada nos mais velhos, mas o ageísmo acontece nos dois extremos, tá? Vejam que quando você tem um jovem que está iniciando sua carreira, ele também pode ter as suas dificuldades. Ok, Eliane, temos programas para isso? Temos o Jovem Aprendiz, tem programas de trainee, tem estagiário, a coisa está um pouco mais formatada, mas ambos os extremos sofrem a questão de ageísmo, né? Então, o pedido da ONU é que o trabalho seja um mundo para todas as idades, a World for All Ages. Tá? Também aqui tem um link com acesso a todo tipo de material, tem padrão para fazer post no link no Instagram, é uma cartilha muito bacana, inclusive para uso nas empresas. Ah, mas que bacana, fala mais. Falo, tá aqui, olha que bacana. E existe a Eurofound, é uma fundação de estudos ligada da União Europeia, foi fundada em 1975, e ela tem por objetivo ficar estudando ações, programas, processos de melhoria de qualidade de vida e de trabalho. O site deles, que eu também estou deixando aqui para vocês, é muito rico em artigos, em conteúdos, pesquisas, bem interessante. Em 2004, vejam vocês, em 2004, ou seja, há 17 anos, eles fizeram um artigo em que trazia essa preocupação do etarismo e mostrava que a Europa já buscava trabalhar a inclusão da quebra do preconceito, fazendo inclusão etária de fato. Esse artigo foi redescoberto por uma repórter que trabalha junto ao pessoal da Mature, mais à frente eu vou explicar o que é Mature, e ela fez um artigo no site da Mature falando desse caso, então quem quiser o segundo link aí traz essa análise. E o que a gente tem? Empresas que perceberam muito antecipado a questão do etarismo e falaram, precisamos trabalhar, não é porque a pessoa está envelhecendo que ela vai deixar o ambiente de trabalho. E citam 4 empresas aqui, 2 da Suécia, uma da Noruega e uma da Dinamarca, né? Bem a região lá da Península Escandinava, fora Dinamarca. Mas, enfim, essas 4 empresas, elas fizeram ações, gente, muito focada na organização de trabalho, divisão de tarefas, adaptação de horário de trabalho e muita comunicação e capacitação, tá? Promovendo sempre a integração geracional. As da Suécia, uma é a SSAB Tandplast, é uma empresa de siderurgia, e eles cuidaram muito da saúde ocupacional, até porque eles fizeram um estudo que eles viam que as pessoas que se aposentavam conseguiam seguir um certo padrão de qualidade de vida e quem continuava trabalhando não tinha. Opa, o que está acontecendo? O que o nosso ambiente de trabalho não viabiliza a qualidade para essa pessoa seguir bem? Vamos reavaliar, e saíram várias ações de ergonomia de trabalho, até por ser uma siderúrgica, né, para se aprender. Ainda da Suécia, o Uppsala é uma universidade, eles têm um hospital, e também perceberam, aliás, o que você perceberam nessas 2 da Suécia foi muita questão de horário, né? Então, assim, turnos que invadiam a noite, ou que eram notadamente noturno, né? Isso na siderúrgica e no hospital tem, não agradavam tanto os mais velhos, enquanto os mais jovens, sim.
Então, por que não readequar cargas horárias conforme a faixa etária, e inclusive no caso da SSAB, eles fizeram renegociações com o sindicato para promover essas novas adequações, mostrando, se eu fizer essas adequações de horário, conforme turnos, por faixa de idade, vai ser muito melhor para as pessoas, né? A Siemens, na Noruega, de eletromecânica, promoveu programas de mobilidade de carreira, para que as pessoas pudessem transitar e conhecer mais o que as outras pessoas estavam fazendo e, com isso, garantir a empregabilidade. E uma instituição, a grande instituição financeira da Dinamarca, né, o Realkredit Danmark, que percebeu, por uma série de pesquisas, que o seu público, o seu cliente, queria ser atendido por gente igual a ele. Então, como a população está envelhecendo, ele também tinha que ter funcionários, e aí lançou programas de recrutamento e seleção focados nessa faixa de público, fez isso, implementou e reverteu todos os seus indicadores de satisfação e de sucesso. Então, vejam que, me digam, né, digitem aí no chat, eu não estou vendo, mas a gente pode interagir ao final, nenhuma das ações que essas 4 empresas fizeram foi algo mirabolante, algo que nós não tenhamos ouvido falar, algo que a gente não pudesse ter pensado. São ações simples, né, mas que geraram resultados muito importantes de acomodação dos seus trabalhadores, né. Deixa eu fazer uma pausa aqui para interagir um pouquinho com vocês. Vão de novo lá no Menti, tá? Quero que vocês vão lá no Menti, e vocês vão fazer o seguinte agora no Menti. Deixa eu só mudar o slide aqui. Um instantinho só. Se eu clicar no slide certo, ajuda. Então, é o seguinte, vocês estão vendo aí de novo o código numérico. Edu, se puder pôr no chat aí para o pessoal também, o menti.com. E aí eu faço uma pergunta para vocês, vamos interagir. Me contem um pouquinho como que vocês veem o futuro de vocês, né? Quando vocês abrirem o Menti, vocês vão ver que tem 5 caixinhas, e eu vou pedir que vocês lancem aí o verbo. Então, eu me vejo aposentado, trabalhando, passeando, viajando. Como que você enxerga esse futuro, né? Então, vamos inserir aí, espero que todos, se alguém não está conseguindo, dá um oi, não estou conseguindo, pergunta aqui para a gente. E vamos escrever aí, que eu quero dar uma olhadinha na reação de vocês, como que vocês se enxergam nesse futuro. Pode ser palavras tão contraditórias como se ver parado ou se ver trabalhando. Conforme vocês preenchendo, vamos... Olha que interessante. Viajando está ganhando. Mas também tem gente que se vê trabalhando. Olha que interessante. Que bom, que bom. Trabalhando, empreendendo, está na linha do trabalhando, é o que está ganhando, ótimo. Compartilhando. Namorando, gostei. Gostei. E não quero que esse namorando tenha vindo do único representante da geração Z, quero que tenha vindo do baby boomer, namorando sempre, rindo, produzindo, educando meus netos, sem dúvida. Existem estudos, viu, gente, que dizem que é muito importante a interação dos mais idosos com os pequenos. Existem até nos Estados Unidos alguns estudos que mostram o benefício de você colocar escolas de pré-escola, né, da criança pequena, junto de asilos. Um ganho muito grande para os idosos. Tá? Pouco dinheiro, não vou entrar nessa seara, mas eu vou fazer alguns comentários, tá? Infelizmente, a gente tem que se preparar, gente, e o quanto mais cedo, melhor. Mas vejam que interessante, produzindo, empreendendo, trabalhando, compartilhando, são verbos que demonstram a vontade de estar nativa, de estar produzindo algo, não aquela visão que a gente tinha dos nossos avós que se aposentavam e paravam de vez, né? O estar aposentada aqui não quer dizer que necessariamente eu paro de vez, né?
Você veja aqui, ó, ajudando, bebendo, boa. Se for um bom vinho, melhor ainda. Relaxada, assim, né? Madura, ensinando. Mas vejam que existem ainda aqui, apareceu muita coisa, desfrutando, aposentada, viajando, são demonstração do que a gente quer aproveitar. Mas o grosso ainda mostra que a gente quer estar produzindo algo, ó, contribuindo para a sociedade, ajudando o outro. Gostei, gente, bacana. Veja que isso tudo aqui é importante que fosse sempre, eu vou sair daqui e vou voltar para a nossa apresentação. Veja que tudo isso aqui é muito importante a gente ter na cabeça, que toda vez que a gente para dar essa pensada, a gente remonta aquela coisa, será que eu vou fazer? Esse é um exercício que a gente tinha que ter na nossa educação básica, na escola, aprender como está sempre fazendo, porque, de fato, se a gente não está sempre se preparando com a saúde física, mental, emocional, intelectual, financeira, quaisquer conversas que venhamos a ter para o futuro, elas ficam meio infundadas. Então, falar em futuro, falar em estar mais velho, falar em viver, tem que ser algo do discurso do dia a dia, nosso com os nossos filhos, com os amigos de nossos filhos. Porque se existe uma verdade inexorável, para envelhecer, basta nascer. Nasci. No dia seguinte que eu nasci, eu já estou um dia mais velha. E é a nossa. Hoje, eu sou mais velha do que ontem, mas sou mais nova do que amanhã. Isso não tem como a gente fugir, ainda mais vivendo cada vez mais. Né? Então, a gente tem uma tendência a pensar, meu Deus, como que eu vou pagar um plano de saúde? Eu diria, não, meu Deus, como ter qualidade de vida e saúde, porque se eu tenho qualidade de vida e saúde, eu vou deixar de precisar do plano de saúde. Porque, ao mesmo tempo, a medicina também está evoluindo e entendendo como fazer diagnósticos cada vez mais precoces das doenças que estão atreladas ao envelhecimento, como câncer, Alzheimer, doenças cognitivas, para a gente trabalhar e impedir. Essa é aquela área da seara da longevidade que eu comentei para vocês, que tem muita coisa acontecendo, muita coisa avançada, muito estudo acontecendo, principalmente na área da cognição, tá? Mas interessante, vamos olhar para tudo isso, quero estar trabalhando, e vamos trazer mais um assunto para vocês, que eu vou de novo compartilhar com vocês aqui agora um vídeo. Esse vídeo, gente, ele é um vídeo de 2018, porém, ele ainda, assim, pode ser que alguns já tenham visto, tá? Eu vou precisar fazer só uma mexidinha aqui, só um segundo, gente, rapidinho, para eu mudar aqui a tela, para eu poder ficar mais fácil com vocês. O que acontece com esse vídeo? Eu quero fazer uma provocação para a gente seguir com a conversa. Ele é um vídeo de 2018, mas que ainda traz algumas provocações muito interessantes para a gente continuar a conversa, tá? São 4 minutinhos, não dá tempo nem de pegar a pipoca, tá? Então, vamos lá. Você compartilhou o som, Eliane? A quarta revolução industrial. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e era responsável pela venda de 85% de todo o papel fotográfico do mundo. Em poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. 170 mil pessoas ficaram desempregadas. O que aconteceu com a Kodak vai se repetir com muitas empresas nos próximos anos. A inteligência artificial vai acabar com a maioria das atividades atuais nos próximos 10 anos. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento das coisas. Os robôs irão roubar o emprego de 800 milhões de pessoas em todo o mundo até 2030, segundo a consultoria McKinsey. O estudo analisou 800 profissões em 46 países e constatou que até 30% dos trabalhos atuais poderão ser automatizados em 12 anos.
Os carros e veículos sem motorista, os chamados driverless cars, lançados em muitas cidades, especialmente na Europa e Estados Unidos, são a nova promessa de autonomia, rapidez e eficiência em transportes nas grandes metrópoles. Acredita-se que em menos de uma década, o transporte de passageiros, de mercadoria e os carros utilitários funcionarão sem a necessidade de um motorista. Em pouco tempo, a atual indústria automobilística será demolida. Nossos filhos jamais irão precisar de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Com os automóveis autônomos, os acidentes e mortes no trânsito irão diminuir 100 vezes, o que fará despencar o valor dos seguros e vai acabar com o atual modelo de negócios das seguradoras. Na construção civil já existe o sistema SAM, que é capaz de juntar mais de 1.000 tijolos por dia na edificação de paredes e muros, contra 500 feitos por um ser humano. Acredita-se que é apenas o começo da automatização da construção, onde máquinas e equipamentos como guindastes e tratores também serão operados por robôs. Nos escritórios de advocacia já existem sistemas que se comunicam com os clientes de forma escrita e falada para marcar reuniões e dar informações processuais com 90% de exatidão contra os 70% dos seres humanos. Novas profissões médicas já estão surgindo e já existem robôs trabalhando no campo da cirurgia e até na enfermagem, uma tendência que continuará crescendo, pois as máquinas são mais precisas e eficazes do que o ser humano em muitos casos. O Watson da IBM está ajudando a diagnosticar câncer com 4 vezes mais precisão do que os médicos. 2 minutos. Esse é o tempo estimado para a plataforma analisar todo o histórico médico e, baseado em evidências, indicar possíveis tratamentos para um paciente com câncer. Empresas já estão trabalhando num aparelho chamado Tricoder, que vai utilizar o seu celular para escanear a sua retina, testar o seu sangue e verificar a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então vai analisar 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença sem a intervenção de um médico. A profissão de vendedor será substituída pela inteligência artificial, que será capaz de gerenciar o estoque, a logística, a entrega dos produtos e até o atendimento pós-venda com precisão e eficiência impressionantes. O preço da impressora 3D caiu de $18.000 para $400 em 10 anos e ela se tornou 100 vezes mais rápida. Desde 2014, a Estação Espacial Internacional usa uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. Na China, um edifício completo de escritórios de 6 andares foi impresso em 3D com um custo inferior aos métodos tradicionais e 70% mais rápido. Por volta de 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Estamos vivendo a 4ª revolução industrial. Seja bem-vindo ao futuro. Assustador? Um pouco, né? Um pouco assustador, né? Não sei se vocês já conheciam esse vídeo, porque muita gente já usou ele por aí, mas o que eu quis trazer com ele foi um pouco dessa provocação desse monte de mudança, né? E aí, quando a gente fala em mudança, em 4ª Revolução Industrial, transformação digital, que é o que a gente viu, inteligência artificial, deep learning, machine learning, veículos autônomos, vem muito aquela questão assim, se a população está envelhecendo, Eliane, está acumulando, aquela pirâmide está ficando lá toda abaulada no centro, como é que vai ser? Esse pessoal tem capacidade de entrar nesse mundo, de assimilar tudo isso e ajudar? Vamos ver. Nós temos aqui essa questão, que foi uma pesquisa feita pelo Kantar Ibope, em fevereiro desse ano, que analisou esse público acima de 60 anos. Tá? E o que ela constatou nesse público? Assim, algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, em 2016, 32% tinham acesso à internet. Porém, em 2020, esse número dobrou, 64%. O consumo de internet, olha que interessante, né? A média da população é de consumir 21% do tempo na internet. Os masters, os sêniors, né? A turma acima de 60, 101%.
Acessar a internet várias vezes ao dia, né? Esse público é muito interessante, porque a média global diz que é em torno de 85%. No Brasil é um pouco maior, 92%. Né? 42% desse público sênior, master, acima de 60, alegou buscar se manter atualizado nos desenvolvimentos tecnológicos. 40% alegou gostar de comprar novos aparelhos. 38% ainda alegam se confundir. Mas esse número já é 14% menor do que 3 anos antes. Imagine isso um pouco mais à frente. 91% está em alguma rede social e 79% acessou a rede social nos últimos 30 dias. E olha que interessante, o TikTok, gente, que é só vídeo, tá? Uma loucura isso aqui, que viraliza muito rapidamente. De dezembro de 2020, os sêniores, os masters passaram 509 minutos no TikTok em média, e é um valor 9% maior que a média dos usuários da internet. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado com os preconceitos, e esse público, e óbvio que se eu estou falando, essa análise focada no 60+, não é só o foco nosso, ou seja, estamos todos numa escala consumindo cada vez mais, buscando atualização e buscando interação. Isso está acontecendo, né? E aí, notadamente, nós vamos ter que falar um pouquinho da diversidade geracional, que é justamente isso, ou seja, eu não falei em geração sanduíche, a gente viu a nossa própria amostra aqui, né? Eu te falei, nós temos um em cada extremo, né? Na geração Z e no Baby Boomer, a gente tem a maior parte aqui ficou no X, temos um da milênio, né? E o que legal isso, se a gente fosse abrir uma mesa de discussão agora, ia dar uma distribuída aqui, ia ser muito legal esse debate, porque é justamente isso que eu vou trazer agora para vocês. Existe uma pesquisa da Forbes, para quem quiser também vai estar aí para acessar o link e dar uma lida, que ela garante que a troca profissional de diferentes idades é o que garante criatividade, insights, inovação, e que isso tudo ajuda, acelera o processo de tomada de decisão, é super importante. Existe um outro estudo da McKinsey Company, que também vocês podem ter aí no link, que chegou até mensurar, mostrar que tem uma maior lucratividade. Eles viram que a margem de lucro chega a ser 21% maior nas empresas que apostam nessa multiplicidade, na pluralidade de gerações em cargo de liderança, né? Ou seja, você não tem que focar só, não, vou pegar só os mais novos, porque estão começando, porque essa turma vem mais preparada, porque eu posso vir com salário menor. Não. O David Livermore é um autor que esse livro dele não tem traduzido para o português, tá? Mas também estou deixando aí que o livro que diz que é Impulsionados pela Diferença, e ele diz que a criatividade não está na homogeneidade, a criatividade está na diferença. Equipes plurais, bem administradas, têm um imenso potencial de inovação. Tá? Então, isso é muito importante, porque pluralidade de pensamentos, inovação, criatividade, é tudo que uma pequena, média ou grande empresa quer e vai encontrar, para você ter uma marca competitiva e valorizada no mercado. Tá? Que mais que a gente tem? Poxa, isso aqui é importante, eu brinquei tanto com vocês, vamos entender um pouquinho nisso tudo, por que é legal e onde estão essas diferenças, né? Então, na nossa pesquisa lá no comecinho, nós tínhamos, não sei se agora mudou, um representante do Baby Boomer. O que é o Baby Boomer? É o nascido nas décadas de 40 e 60, é a turma que agora está acima dos 60 anos. São os mais experientes no mercado de trabalho, eles têm a característica de ter lealdade à equipe, prezam por autoridade, por segurança, são extremamente profissionais. Você tem, geralmente, funcionários de C-level nessa faixa etária, CEO, né? Pessoal participando de comitês, né? Então, você vai ter o pessoal do Baby Boomer, não que seja exclusivamente, tá? E gente muito ativa nessa faixa etária. Vide Luiz Helena Trajano, sou fã. Geração X é a turma que nasceu da década de 60 em diante até o final dos anos 70, sou eu. É a turma que ocupa boa parte do mercado de trabalho, né? Tem um apreço por segurança, carreira sólida, tanto está em cargo de liderança como operacional,
Geralmente é um pessoal que não lidera, não domina tanto a tecnologia, como as gerações que vêm a seguir, mas também não se negam a aprender. Pode ter um pouquinho mais de dificuldade, pode ser um pouquinho mais turrão, mas aprende, mas vira. Tá? A geração Y é aquela que a gente conhece como milênio. Já é a turma que pegou a transição do analógico para o digital, finalzinho do analógico, iniciando o digital, pegou as coisas iniciando, né, no início da década de 80, vai até o finalzinho da 90, valorizam muito a experiência, mais até do que a segurança, e gostam de empreender. A geração Z já é a turma do nativo digital, nascidos a partir dos anos 2000. Eles adoram flexibilização, são multitarefas, aquele pessoal que se fala, meu Deus, como eles lidam com tudo isso agora para ontem, né? Então, vocês vejam que eu fui sutilmente falando de pequenas distinções, mas não quer dizer que eu não tenho condições de aprender aquilo que alguém da geração Z faz num piscar de olhos, né? Eu pus uma observação que a gente já fala hoje na geração alfa, que é a turma que vem nascendo de 2010, 2015 para cá. Eles, óbvio, não estão no mercado de trabalho ainda, mas tem uma tendência a uma inserção muito rápida, principalmente a turma dos gamers. E o perennial, que é aquele que é a geração, ou seja, uma pessoa que incorpora, que é uma tendência da gente, tá? O mundo pede muito essa plasticidade, isso está muito ligado à questão do soft skill, né? Das habilidades comportamentais que você tem, e aí você constitui uma geração atemporal, a perene, que é aquela que não diz para qual lado vai. Então, a gente caminha muito, essa quarta revolução industrial que a gente está vivenciando, ela pede muito essa questão da mescla de características, né? Vamos dar uma olhadinha um pouquinho, e olha que interessante, né? Então, falei, trouxe exemplos, e vamos fazer pesquisa e vamos entender o cenário, né? Então, no final do ano passado, uma parceria da Great Place to Work com a Mature, com o Movimento Lab 60 e Elabora, desenvolveram uma pesquisa para o ambiente 50+. Foram lá nas empresas e vamos olhar como é que está distribuído essa tua população. E vejo que interessante, essa distribuição que está aqui desse resultado de pesquisa está muito parecido com o da nossa amostra hoje aqui nessa live. Então, das empresas pesquisadas, vejam que nós temos aí quase que 50% na geração X, são os 36% entre 35 e 44 anos e 16% entre 45 e 54. 33% na geração Y, os milênios, só 12% na geração Z e somente 3% do Baby Boomers, né? Geralmente, nos extremos é onde a gente vai reduzir. A média de idade do CEO, dos presidentes dessas empresas, que foram premiadas por melhores práticas de diversidade geracional, estava nos 54 anos. É bem a transição do X para Baby Boomer. Porém, olha que interessante, quando perguntaram, e aí, você contratou alguém acima dos 55 anos? Só 2% tinham sido contratados, contra 61% contratados com 34 anos ou menos. Lembra lá no começo que eu falei que a gente tem muito discurso e pouca prática? A gente vê justamente isso. Foi lá naquela pesquisa feita com as startups que eu mostrei da divulgação do Estadão, aqui nesse trabalho feito do Great Place. Ou seja, a gente tem que sair do discurso e ir para a prática para derrubar esse preconceito. Por quê? Porque o futuro da longevidade, gente, pressupõe diversidade e inclusão. Não existe futuro sem isso. Não tem como. Nós temos que incluir todos. Tem que ter uma miscigenação, uma pluralidade, tem que ter essa questão do muitos diferentes juntos, com respeito. Eu deixo aqui uma frase nesse pedaço aqui para a gente falar, que cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Lembra que eu pedi para vocês como que você se vê no futuro? O se ver no futuro é uma parte de um sonho. Se você não correr atrás de tudo aquilo que cada um de vocês escreveu, é um futuro que nós estamos deixando de construir.
Então, hoje eu tenho que estar pensando em como pavimentar esse caminho para ir adiante, em todas as searas. E como o nosso objetivo aqui hoje, dentro dessa diversidade geracional, deixa eu só fazer esse último recadinho aqui de diversidade geracional sobre ambiente inclusivo, porque eu estou dando ferramenta para vocês voltarem nos seus ambientes de trabalho e fomentarem essa discussão, para garantir o amanhã de cada um de vocês, dos seus colegas, de gente de outras empresas, né? Geralmente, nós vamos ter 4 gerações, foi o que a gente viu até na amostra anterior, mas tem um estudo da Harvard, que também está sendo postado aí no chat para vocês, que diz que pode chegar até ter 5 gerações, ou seja, já incluindo até um alfa aí. Possível, possível, tá? Vantagem, você está promovendo a criatividade, lembra que eu falei, quanto maior a diversidade geracional, mais propensa à criatividade, você constrói uma nova cultura, cultura organizacional, gente, é super importante. Consequentemente, melhora da reputação da empresa. E isso faz crescer os olhos dos investidores, porque hoje, em momento de ESG, né, a famosa ESG, Environment, Social e Governance, ou seja, meio ambiente, social e governança, é isso que põe uma empresa lá no holofote. Então, quanto melhor eu tiver essa reputação, melhor ela é vista pelos seus clientes. E por mais contraditório que seja, há uma redução de conflitos, porque eu, ao promover o convívio intergeracional, eu também estou promovendo... Oi? Pois não? Alguém falou? Acho que o microfone está aberto ali, não pode continuar, desculpa. Ah, tá. Então, conforme eu promovo essa vivência intergeracional, essa necessidade da conversa, da troca de ideia, eu também estou falando, respeita a ideia do seu próximo, ouça, aprenda, compartilhe. É uma forma diferente de lidar e, consequentemente, uma redução de conflitos. Existem desafios? Existem, gente. Onde não tem desafio? Se não tem desafio, a gente não vai à frente, tá? Que é justamente esse, de reconhecer essas diferenças geracionais ao criar equipes mistas. Importantíssimo, muita comunicação, entender como comunicar e levar isso na prática constante. Combater as práticas discriminatórias, que eu falei que é super importante. E, lógico, fazer adaptação do processo de recrutamento e seleção. Por exemplo, por que perguntar a idade? Né? Por quê? A necessidade? Né? Tem um levantamento do Frank Madby Associates, que também está aí para vocês, que mostra que 52% dos profissionais que eles pesquisaram tinham resistências a se relacionar com colegas de outras gerações. Gente, vamos derrubar isso. Eu tenho que relacionar com meu colega de trabalho de 19, 20 anos, como eu tenho que me relacionar com meu colega de trabalho de 55, 60 anos, com meu chefe, que pode ser 2, 3 anos mais novo do que eu. E temos que enxergar isso como oportunidade, tá? Esse sentimento de ter resistência a relacionar com outras idades, ele apareceu maior na turma da geração Y, mas também está muito próximo na X e na Baby Boomer, ou seja, parece meio que a gente tende a querer ficar no nosso clã, e a gente tem que quebrar essas barreiras, é meio ir na linha dos perennials, tá? E já que eu trouxe tudo isso, eu quero também trazer para vocês, então vamos lá, recapitulando, fiz uma contextualização de formação demográfica, né, da questão de que estamos envelhecendo e que vivemos o preconceito, trouxe ações que estão sendo feitas para a gente trabalhar a questão do envelhecimento e de quebrar barreiras de etarismo. Mostrei para vocês, com estudos, que, de fato, a diversidade geracional é super importante, ela é valorosa para a empresa e que é necessário trabalhar, sim, essa miscigenação etária e muita comunicação. E agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos que trabalham com o público sênior, tá? E aí focando na empregabilidade. Então, a primeira empresa, essa que vocês estão vendo o site aqui na ponta, vou pedir também se o Edu pode pôr no chat, que é a Mature. A Mature é uma plataforma pioneira que procura ligar o profissional 50+ ao mercado de trabalho. Então, ela tem, de um lado, cadastro de diversos profissionais promovendo uma rede de relacionamento, um verdadeiro network. Do outro lado, empresas, e ela intermediando, fazendo acontecer para os dois lados. Até antes da pandemia,
eles promoviam muitos encontros presenciais para, de fato, gerar network e conhecimento entre os seus clientes, seus associados, tá? Nesses quase 2 anos de pandemia, toda essa integração tem sido feita online, ela tem acontecido e tem virado com vários eventos promovidos por eles. Por outro lado, com as empresas, eles também levam para a empresa todo esse aculturamento que eu vim comentando com vocês, ou seja, trabalhando com os RHs da empresa, a importância de você derrubar os vieses inconscientes, o preconceito etário, e falando, gente, está aqui, existe um manancial, um verdadeiro oceano azul de oportunidade para vocês, de conhecimento, de expertise, de conhecimento técnico e muita habilidade comportamental, que vocês têm que trazer para dentro. Vamos trabalhar juntos e vamos incluir. Então, eu convido vocês depois a darem uma entrada no site da Mature, conhecer, divulgar, de repente vocês têm alguém que esteja fora do mercado e querendo voltar, aqui uma grande oportunidade. Uma outra empresa... Oi? Só reforçando, né, todas as plataformas que você vai estar colocando aqui desse trabalho são gratuitas, né? Não, são gratuitas, Edu, obrigada, é isso mesmo, você não tem que pagar nada, tá? Na Mature, nem nessa que eu vou falar agora, nem na próxima, são gratuitas. Os eventos também nunca vi nenhum que fosse pago, tá? Não vou falar que nenhum é pago, porque eu não chego a ter conhecimento de todos, mas todos que eu vi até hoje, nenhum teve custo, tá? Inclusive, na Labora, que é o que nós vamos falar agora, que é uma HR, né? A Mature, se alguém conhece, o fundador, o CEO e fundador é o Morris Litvak. A Labora, o CEO, o fundador e CEO é o Sérgio Serapião. Ambos já participaram de diversos programas de entrevistas, vira e mexe estão aí nos principais programas nas TVs abertas, né? São esses programas que eu não tenho focando na diversidade etária, eles têm aparecido muito, sempre levando adiante esse discurso. A Labora trabalha num conceito semelhante ao da Mature, ou seja, formar uma rede de profissionais e promover o relacionamento deles, fazer contato com as empresas e divulgar a importância e o manancial que é contratar um profissional diferenciado, e ela, inclusive, tenta promover cursos de capacitação. Eu estava aguardando a gente entrar aqui na nossa live, estava dando uma olhada, a Labora acabou de fechar uma parceria com a Avanade, né, que é a empresa que surgiu da Accenture com a Microsoft, e ela está promovendo, para quem quiser se habilitar acima dos 50, ela vai dar cursos de front-end, de desenvolvimento, para você se capacitar numa nova profissão em TI, para 3 sites, São Paulo, Rio e Recife, da Avanade. Então, vejam que interessante, né? Você se inscreve, você tem potencial de relacionamento, que relacionamento sempre pode trazer novas oportunidades, e ainda você pode fazer cursos e conseguir um emprego. Tá? Então, é a labora.tech, também convido vocês a conhecerem. Quem tiver querendo, não está recolocado e quer buscar recolocação, fazer o seu cadastro. E a mais novinha de todas é a Talento Sênior, a fundadora e CEO é a Juliana Ramalho, e ela tem uma proposta um pouquinho diferente. Você também vai fazer o seu cadastro, só que aí ela faz a ponte desses profissionais, sobretudo com pequenas e médias empresas. Esses profissionais sêniores geralmente vêm de posições altas, de posições, às vezes, de C-level, né? E uma empresa, uma pequena e média empresa, pode, por vezes, entender que não tem condições de contratar. Mas quem disse que você precisa contratar a CLT? Quem disse que você não pode ter um modelo diferenciado de contratar essa pessoa para 12 horas por semana, a distribuir na semana? Por que não contratar por um job fechado, por uma consultoria? Então, a Talento Sênior promove essa proposta. Você vai ter o seu cadastro na plataforma e eles trabalham a conexão desses profissionais maduros com as necessidades das empresas. A Talento Sênior, ela é recente, ela acabou de ser lançada, ela está em processo de lançamento, o site estava concluindo ainda, mas você já consegue entrar no site, como eu estou deixando aqui, e fazer, quem tiver a necessidade e quiser fazer o seu cadastro, tá? Convido vocês também a conhecerem a Talento Sênior, ok? Fora isso, existem empresas que têm os seus próprios programas, não fazem parcerias com Labora, Mature ou Talento Sênior, e lançam os seus próprios programas, e eles ganham a visibilidade até por
pela questão de diferença que é. Então, eu trouxe 4 exemplos para vocês aqui, que foi o programa da Unilever Senhor Estagiário, porque o que tem acontecido muito, a pessoa chega nessa faixa etária e fala que era uma nova profissão e volta para a graduação. E aí abre o programa de estágio, como a Unilever fez. A Votorantim, que lançou o programa Mini, Melhor Idade, Melhor Emprego. A Gol, que trouxe o programa Experiência na Bagagem. E a Vivo, o programa 50+. Cada um com sua característica. Eu trouxe 4 exemplos aqui para mostrar de empresas que nós, as 4, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez, ou muitas mais na vida, e elas têm esses programas, esse foco, ou seja, o mercado não está parado, ele está se movimentando. Eu sei que muitas vezes não pode atender toda a nossa demanda, mas são caminhos, são opções, está acontecendo. Essa última que eu estou trazendo para vocês é mais um alento, tá? Tem questão de 2 semanas, a Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo aprovou, não foi por unanimidade, mas quase, o projeto de lei 654, que está aguardando a assinatura do nosso prefeito para entrar em vigor. Ela é a Política Municipal de Inclusão da Pessoa com mais de 50 anos, a PMI, não é PMI, tá? É PMI 50+. É uma política que promove a reinserção da pessoa com mais de 50 anos, porque ela diz que toda empresa que tem mais de 50 funcionários tem que ter 20% acima de 50 anos. Tem muita discussão, estou deixando o link aqui para vocês, é o link direto da consulta da Câmara dos Vereadores, de vocês lerem toda a tramitação do projeto de lei, tem até quem votou contra, a favor, tem todo o passo a passo, toda ela na íntegra, é bem interessante. Eu estou acompanhando para ver quando vai ser assinada, e é bem bacana, porque, novamente, a gente tem que viabilizar essa reinserção, essa manutenção, e a gente tem que provocar. A política o projeto de lei foi todo descrito de forma que qualquer cidade que queira promover a mesma política, é só pegar o projeto de lei e levar para o seu município. O Mauro Van Stock já está trabalhando no Rio de Janeiro para ver se a cidade do Rio também aprova esse projeto de lei. E não podia deixar de falar nisso, gente, porque lembra lá quando a gente fez a brincadeira, como que a gente se vê no futuro, trabalhando, escrevendo, empreendendo, fazendo algo, compartilhando. O fato de ser produtivo, a tradução do que eu vi ali foi muito isso, me ver produtivo. Eu não posso deixar de falar que é também empreendendo, ou seja, é tirar da gaveta o seu projeto de vida, tá? E tem uma pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor que mostrou lá em 2016, quase 30% dos empreendedores tinham entre 55 e 64 anos, e em 2017, um ano depois, isso já estava em 32%, tá? Vantagens do empreendedor sênior: é sua própria experiência profissional, um profissional focado, não se preocupa tanto com as suas vaidades pessoais, né? Ele quer vencer, tem rede de contato, já está estabelecido financeiramente, despesas pessoais mais baixas, geralmente se os filhos já se foram, né? Tem tempo livre. Tem desafios? Sempre, desafios tem para todos os lados, né? Então, o desafio vem bem daquilo que nós vimos no vídeo, né? Se adaptar a toda essa revolução industrial, a toda essa transformação digital, não pode ter resistência a novos ensinamentos, novos conhecimentos, tem que lidar com os vícios, né? Infelizmente, a gente vai adquirindo vícios, então a gente tem que aprender a olhar muito bem para isso, que a gente tem de vício. Não ter medo de perder o patrimônio, investir, apostar, tá? Tem que ter muito a questão de dedicação, né? Quando você tem o seu empreendimento, é uma visão um pouco diferente. Eu já fui empreendedora por algumas vezes na minha vida, e realmente é um posicionamento perante a vida diferente do posicionamento de quando você é empregado, tá? Mas não é impossível. É uma forma, e nesse sentido, se eu posso deixar alguma contribuição, é falar do Sebrae, tá? O Sebrae, ele tem uma plataforma excelente para quem quer aprender, diversos cursos, a começar do Empretec, cursos focados, tem trabalho de consultoria, que é muito interessante, e fora isso tem a Escola Superior de Empreendedorismo, né? Um curso de formação superior em empreendedorismo, também estou deixando para vocês o site, tá?
Então, veja, gente, como que a gente, estou levando para o finalzinho aqui, se eu posso deixar uma mensagem sobre a questão da longevidade do mercado de trabalho, é que é fato, estamos vivendo cada vez mais, e é fato, o etarismo está aí, está vigente. Mas a gente tem que lutar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se virar. Tem uma frase do Alvin Toffler, que foi um escritor e futurista norte-americano, falecido agora recentemente, em 2016, ele mesmo um longevo, né? Que ele diz que o analfabeto, né, do próximo século, eu já digo que no século vigente, não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas sim aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. A tradução disso é aquilo que está na moda, falando para todo lado, que é o lifelong learning. Ou seja, eu não posso ficar parado. Eu estou com aprendizado hoje, outro amanhã, outro para depois de amanhã, estou concluindo o curso aqui, terminando outro ali. E, graças ao recurso digital, hoje a gente tem inúmeras possibilidades de aprender algo novo, muitas vezes até de graça, em muitas plataformas. A gente tem algumas incubadoras, aceleradoras aí que tem trabalhos fantásticos, o Cubo do Itaú, Inova Bra do Bradesco, o Oxigênio da Porto Seguro. Eles têm um site, newsletter, cursos maravilhosos, exercícios de pitch, ou seja, vocês podem encontrar muitas coisas. Plataformas tipo Udemy, que vocês têm diversos cursos a preços super acessíveis, né? A gente tem que estar se reinventando. Então, o que eu estou trazendo para vocês hoje como proposta é trazer um pouco dessa conscientização de trazer que a longevidade é fato, o mercado de trabalho é exíguo, tende a diminuir, mas ele está se reinventando. A gente viu no vídeo, muitos empregos vão se extinguir, mas quantos outros irão surgir? Quantas outras infinitas possibilidades? E é isso que a gente tem que procurar. Onde estão, continuar navegando em direção a esse oceano azul e encontrando as oportunidades que elas surgem para nós. É fato, existe, eu acredito. Eu espero que eu tenha conseguido aí nessas nossas quase 1h10, ter passado um pouco dessa questão para vocês, de ter deixado um legado de levem isso para dentro da empresa de vocês, de provoquem esse diálogo, de colocar sobre a mesa e discutir 4, 8, 12 mãos, quanto mais melhor, porque a pluralidade, a integração, a multiplicidade é o que faz gerar, de fato, faz a roda girar e as coisas acontecerem. Tá bom, gente? Deixo aqui meu obrigada, meus contatos aí de Instagram e LinkedIn. Fico aberta agora para vocês perguntas, dúvidas, o que vocês queiram fazer, perguntar, dizer. Fico à vontade, gente. Eliane, eu, em nome do PMI, agradeço muito o seu trabalho aqui. É um trabalho muito bem feito, com muita pesquisa, feito com muito carinho, muita preparação aí. Então, agradeço bastante. Eu acho que foi um conteúdo muito completo aí que você dividiu com todas as pessoas aqui, né? Tivemos uma interação grande aqui dentro do chat durante a sua apresentação, comentando várias coisas que você estava comentando aqui. Eu acho que além de profissionais aqui, eu vejo muitas pessoas, muitos nomes conhecidos aqui, né? Pessoas que trabalharam comigo, trabalharam com você também em algum momento também. Eu acho que você deu o seu recado e só tenho a agradecer. Eu acho que foi show de bola aqui. Então, se alguém quiser ter alguma questão, conversar alguma coisa com a Eliane aqui, discutir, a gente tem um tempinho ainda. Eu coloquei no chat aqui uma pesquisa, né? Se vocês puderem preencher a pesquisa, vai estar ajudando bastante nós aqui do PMI para a gente conseguir fazer um evento cada vez melhor, né? E para quem tem algum tipo de certificação do PMI, esse evento aqui ele vale 2 PDUs para você poder estar renovando a sua certificação, tá bom? Não, legal. Estou dando uma passada aqui no site. Oi, Junca, que legal. Estou vendo Paulo, Camano. Um monte de nome conhecido aí, Cristiano, Cris. Evandro. Junqueira, a Kodak dormiu no ponto, viu? Te contar.
Dormiu no ponto. Kodak engavetou tudo ali, viu? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Acho que tem muito trabalho pela frente, muita coisa para ser feita. Não dá para ficar parado. Temos que... Olha, minha filha aqui também assistiu. Olha que demais. A filha não vale. Legal. Mas é isso, Edu. E a gente está gravando também esse evento aqui, ele vai estar disponível também nas plataformas do PMI. Se vocês quiserem depois rever o material ou indicar para algum amigo, em breve vai estar disponível nas plataformas do PMI, tá bom? Então, pessoal, só agradecer, de novo agradecendo a Eliane aqui pelo compartilhar o seu conhecimento aí, e agradeço cada um de vocês aí pela participação. Eu acho que a gente conseguiu, a Eliane conseguiu estar passando um pouco do conhecimento dela aqui, para que a gente consiga, de uma maneira saudável e produtiva, estar envelhecendo, né? E sendo produtivos. Tá bom? Então, obrigado a todos aí, boa noite. Obrigado, Eliane. Obrigada, gente. Prazer aqui, um abraço. Tchau, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, abração. Tchau, João. Tchau, Cris. Tchau, tchau, Eli. Pergunta de caráter sexual.